Olá, sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Que tenhamos todos momentos de paz, de tranquilidade, de harmonia em nossos corações. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos envolva na sua solicitude. Estaremos hoje para a nossa reflexão abordando desta obra Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 21, Caminhos Retos, que nos fala sobre os caminhos, as nossas opções e principalmente sobre o momento que vamos adentrando no conhecimento da doutrina espírita, a necessidade que todos nós vamos encontrando de mudar o nosso comportamento e passar a lançar as redes, poderíamos dizer assim, do nosso pensamento para a banda do bem, evitando a banda do mal. No entanto, Emmanuel faz reflexões desta obra do texto extraído de João, do capítulo 21, no seu versículo 6. Quando Jesus, num encontro com Pedro, vai lhe dizer: E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Nós encontramos esta referência em pelo menos duas ocasiões. Foi quando Jesus, em certa circunstância, no barco, e os discípulos, que alguns deles, como bem o sabemos, eram pescadores, e foram convidados ali mesmo naquele lago, o Lago de Genezaré, hoje conhecido como Mar Tiberíade, ou Mar das Tiberíades, que na realidade, apesar de ter o nome de um mar, é um lago. E é muito extenso. Tem o episódio da tempestade, neste mesmo lago em que Jesus acalma a tempestade. Mas esta da rede é muito interessante, que no primeiro encontro, quando Jesus fala ao discípulo Simão Pedro que lançasse as redes mais para a banda da direita do barco, Pedro ficou meio apreensivo, porque ele estava ali habituado à pesca. Antes do convite de Jesus, ele vivia da pesca, vivia naquele lago, que era o seu ganha-pão, a sua profissão. E ele estava há horas tentando pescar alguma coisa e não conseguia. Então houve uma certa descrença naquele momento. Mas ele o fez. E qual não foi a sua surpresa quando, puxando as redes, elas vieram carregadas de peixes. Então, nesse momento, ele passa a ter mais confiança nas orientações, nas palavras de Jesus. E não só Simão Pedro, mas todos aqueles outros discípulos, eles conviviam com Jesus, andavam com Jesus, passavam dificuldades nos caminhos, no sol escaldante da época, dormiam muitas vezes ao relento, principalmente de uma cidade a outra, se alimentavam com Jesus. E tem um episódio muito semelhante depois da crucificação, dos episódios do horto. Foi quando, segundo Amélia Rodrigues, na obra Primícias do Reino, foi quando Pedro, tentando então, depois da crucificação, de alguma maneira, prover o seu sustento, e ele estava desde o início da noite tentando pescar alguma coisa novamente. E já amanhecia o dia. Amélia Rodrigues nos relata que os primeiros raios de sol já despontavam no horizonte. E Pedro se lembrou daquela
outra circunstância descrita por João no capítulo 21, que também, em algum momento, ele não conseguia e que o mestre lhe havia dito: lançai para a banda da direita. E ele instintivamente o fez. E também, quando as redes vieram carregadas de peixe, ele percebeu que não havia sido uma lembrança, uma impressão, que ele havia ouvido a voz de Jesus. Olhou para a beira do lago, lá estava Jesus. Aquele seria o terceiro encontro depois da crucificação. Não pôde segurar a emoção. Saltou no lago, nadou até o encontro com Jesus, abraçaram-se. Os demais discípulos chegaram. Jesus apanhou de um peixe, improvisada fogueira, assa-o e mais tarde convida-os a jantar. Mas esses dois episódios nos falam sobre a confiança e a tomada de atitudes. Nesse segundo encontro, Pedro já não teve tantas dúvidas e ele efetivamente fez e lançou a rede para a banda da direita. Emmanuel, comentando essa passagem, nos diz assim: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos, exercer a sua vontade, não é? Permitir que o orgulho, em determinadas circunstâncias, fale mais alto. Mas o nosso papel, daqueles que buscam as orientações espíritas, daqueles que passam a entender melhor com estas orientações os ensinamentos de Jesus, cabe a todos nós, efetivamente, fazer o esforço pela modificação, para acabar com o homem velho, materialista, orgulhoso, presunçoso. Não que nós não tenhamos defeitos, nós ainda os temos. Mas é necessário que passemos a fazer o processo de vigiar quando eles vêm à tona, para que possamos adentrar e exercitar o caminho do bem. Continuando no texto de Emmanuel, estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação, a lei de ação e reação. Como também nos dizia Jesus: não sairás de lá até que pagais até o último centil. Enquanto houver algo que tenhamos feito, prejudicado a lei divina, teremos que responder nesta ou nas próximas reencarnações. E muitas vezes a origem dos nossos males, se não estão no início da nossa caminhada evolutiva nesta reencarnação, há que haver em outros. É a lei de ação e reação. Continuando no texto, alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria divina, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizerem cair. Como nos diz no Evangelho, no capítulo 5. Quantos caem por sua própria culpa, por sua própria imprevidência? Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, falou: lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. É uma figura de expressão, obviamente, aqui, nesse momento. Não nos episódios que aconteceram junto a Pedro. Mas, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. Olha que belíssima expressão. Todos nós somos pescadores.
das ideias, das lições de Jesus, dos valores evolutivos, pescadores das oportunidades de fazer o bem. Na escola regeneradora da Terra, a posição de cada qual, posição em que nos encontramos, é o barco. E em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. E aí fica também duas perguntas, uma da obra, outra da nossa reflexão. Quais são os nossos interesses atuais? Imediatos? Ou com vistas à vida espiritual, a nossa parte espiritual, da onde viemos e para onde voltaremos, considerando que daqui nada levaremos, nem a casa, nem o dinheiro, nem o laptop, nem o carro, enfim, nem as roupas vão conosco, elas ficam com o corpo, não nos acompanham. O que é que nos acompanha? As lágrimas que enxugamos, os valores que tenhamos conseguido aperfeiçoar, os amigos que fizemos, isso que nos acompanha. Essa é a nossa verdadeira propriedade. Então, em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede assim para a banda da direita ou para a banda da esquerda? Mantendo os nossos interesses ou procurando adquirir os verdadeiros interesses espirituais? Fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Lançai a rede para a banda da direita do barco, para o exercício do bem, para o esforço da modificação, para o esforço para identificar aonde ainda estamos nos equivocando. E pouco a pouco, sabemos que não é de imediato, que é um processo longo, mas precisamos ter perseverança e força de vontade ao procurar, ao nos tornarmos pescadores dos sentimentos do bem, mudando-nos paulatinamente, pouco a pouco, cada vez mais nos aproximando de Jesus, das suas lições. Esse mestre, amigo incondicional de todos nós, que nos espera, que nos decidamos a segui-lo, a deixar de sofrer, a deixar de chorar, a deixar tanto de nos arrepender pelas dificuldades que muitas vezes nós mesmos nos propusemos e passar a acertar mais. Se conseguimos compreender que muitas das dificuldades de hoje são em razão dos atos do passado, facilmente também conseguimos compreender que a partir do momento que passamos a perdoar, a compreender, a colocar em prática as lições de Jesus e fazer o esforço diário pela modificação, também para dominar as nossas imperfeições, nós estamos cada vez mais nos aproximando de Jesus, que nos aguarda no término da jornada, mas desde agora, para que possamos colaborar nesse processo da mudança do paradigma do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Sigamos, queridos amigos, e façamos o esforço com confiança em Deus e sempre com a certeza de que podemos nos modificar. Basta que para isso tenhamos a vontade de mudar. Obrigado pela atenção. Jesus nos ampare, nos fortaleça a todos, nos envolva com seu carinho e nos ajude nessa nossa caminhada. Obrigado e até a próxima vez, até o nosso próximo encontro.